Seja muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e eu espero que você esteja bem para poder aqui acompanhar mais um estudo feito com total dedicação, cujo tema é uma introdução ao calvinismo, né? Sabemos que existe muita polêmica e confusão a respeito desse ensino, desse estudo, mas queremos aqui, por meio dessa plataforma, orientar, solucionar algumas dúvidas e mostrar que os 5 pontos do calvinismo faz parte da reforma protestante. Portanto, pela lógica histórica, teológica, não podemos encontrar argumentos que venham a refutar os 5 pontos do calvinismo. Se você encontrar qualquer argumento que refute os 5 pontos do calvinismo, você está refutando a própria reforma protestante. E a pior consequência nisso tudo é que você vai estar refutando a restauração do cristianismo, o retorno à escritura, o retorno às verdades teológicas, tá? O sola escritura, né? Tudo isso. Pois os 5 pontos do calvinismo faz parte da própria reforma protestante. Sabemos das distinções, das uniões desses sistemas. Então, assim, quem diz que existe alguma refutação contra o calvinismo, sem sombra de dúvida, a princípio está refutando a própria reforma protestante. Então, é uma pessoa que muitas vezes não está entendendo o que é de fato o calvinismo, né? Para que não fique apenas a expressão calvinismo atribuído a uma pessoa, ao organizador nesse esquema teológico, João Calvino, eu gosto de trocar a palavra calvinismo por soberania. Calvinismo conseguiu explicar textos que falam sobre a total soberania de Deus. Então, eu gostaria que você, se puder, gostar do vídeo, compartilhasse, deixar seu like, se inscrevesse no nosso canal, tá? Colocasse aí a sua pergunta dentro do tema, tá? Dentro do tema, porque hoje em dia as pessoas, de uma forma geral, apresentam um conteúdo e acabam criando um outro tema, um outro assunto, uma outra pergunta, né? E um conteúdo que foi dado, as pessoas não conseguem refletir e daí extrair uma pergunta, porque são pessoas que ainda carecem de um amadurecimento intelectual e espiritual. Então, que sua pergunta seja dentro do assunto dado, tá? Que eu acho que é uma coisa muito importante é que quando o professor está passando o estudo, ele só vai aplicar uma avaliação à prova de acordo com o conteúdo dado. Ele não vai chegar assim, um professor de história, e vai dar aula de uma prova de matemática. Não faz sentido isso. Do mesmo modo, o estudante fazer uma pergunta que não tem nada a ver, por exemplo, com o calvinismo, falar sobre Júpiter. Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Plutão. O que isso tem a ver? Não foi dado isso. Então, dentro do tema, a gente consegue se organizar, consegue se entender, tá? Então, aqui hoje, o tema de hoje é a vontade de Deus. Você sabia que Deus tem uma vontade? E essa vontade ela é perfeitamente boa, santa, agradável, mas ao mesmo tempo difícil, muito difícil de se entender, né? Por causa do dia a dia, por causa das próprias questões pessoais e por fatores externos, né? E é difícil entender a vontade real de Deus, tá? Muito difícil, mesmo que você se informe, seja calvinista, não quer dizer que seja fácil de entender plenamente a vontade de Deus. Mas isso não significa também que isso é impossível
de ser compreendido, tá? Por isso que o calvinismo, esse sistema de interpretação, tá, nos ajuda a entender certos textos que falam sobre a vontade de Deus dentro da perspectiva do referencial teórico que nós chamamos de soberania, tá? Então a vontade de Deus, ela não parte de um acidente, não parte do acaso, não parte do achismo, não parte de momentos, de situações, ela parte da soberania de Deus, completa e perfeita. Então, vamos tentar descobrir essa vontade de Deus de acordo com esse livro em PDF, muito interessante, que nós estamos aqui consultando, do escritor Duane Edward Spencer, Turip, os 5 pontos do calvinismo. Tá? No começo da sua obra, nós estamos aqui abrangendo, ele diz algo fantástico, que é de fato importante para a compreensão desse capítulo, dessa aula. Diz assim: com base nas escrituras, olha o que o autor está dizendo, com base nas santas escrituras, né? Ele não está baseando em João Calvino, ele não está baseando em Martin Lutero, John Wesley, ele não está baseando em Armínio, ele não está baseando no professor San Firmino, ele não está baseando em situações externas, ele está tentando e encontrou base bíblica, tá, para fazer um objetivo aqui. Vamos ver aqui. Então, com base nas escrituras, comecemos nossa comparação dos 5 pontos do arminianismo com os 5 pontos do calvinismo, estabelecendo a base bíblica a respeito da vontade e dos decretos de Deus. Então, ele vai trabalhar duas coisas aqui, tá? Ele vai trabalhar duas coisas aqui. Primeiro, ele vai partir das escrituras para fazer uma comparação do arminianismo e do calvinismo. Nessa comparação, ele tem como objetivo saber se o arminianismo consegue explicar satisfatoriamente o que é a vontade de Deus. Do mesmo modo, ele vai comparar, tá, o que diz o arminianismo e o calvinismo em relação à vontade de Deus, tá? E ver se o calvinismo responde satisfatoriamente essa vontade de Deus. Então, ele já diz que é baseado nas escrituras. Aí vai fazer essa comparação. Nessa comparação dos dois, tá? Nós separamos aqui. Apenas um vai se aproximar melhor do que é realmente a vontade de Deus, tá? E após isso, um outro ponto é o seguinte, é que a partir disso aí, ele vai descobrir não somente a vontade de Deus, mas também que nessa vontade existe um decreto eterno. Então, soberania, vontade e decreto são palavras que, sem o devido temor sobre as escrituras, né, sem um novo nascimento, a gente acaba pensando que equivocadamente que esses conceitos e essas aplicações são expressões inventadas pelo calvinismo. O calvinismo inventou soberania, decretos eternos, né, vontade eterna que não pode ser mudada. Então, se a gente não compreende bem a situação, a gente acaba sendo iludidos por algum tipo de contra-argumentação advinda do arminianismo, né? Então, que a gente vai tomar cuidado nisso aí. Então, no livro, texto, né, no PDF, ele diz assim também: se ele, falando de Deus, né, é onisciente, imagine que se Deus é onisciente, né, tanto arminiano quanto calvinista estão de igual acordo, Deus é onisciente, porém, eles vão se dividir em relação à soberania. É isso, tá? É a soberania. Deus é 100% ou é 90%? Para o arminiano, Deus é 90%. Infelizmente é isso, tá? Mas para o calvinismo, Deus é 100% soberano. O arminiano é 90%. Tá? Por quê 90%? Porque os outros 10% é a diferença que nós estamos
é nítida em relação a esses dois sistemas, né? E, por exemplo, aqui, se Deus é onisciente, então, se eu digo assim, eu parto da ideia que Deus é onisciente, então ele não vai cometer erros, né? No seu plano. Então, o calvinismo, ele entende que Deus tem um plano, né? Ele não criou o mundo, as pessoas, sem um objetivo. Ah, depois vai ter um objetivo, ou eles vão criar um objetivo para ser com eles. Não. Ele não abandonou, Deus não abandonou o mundo à sua própria miséria e desgraça. Ainda que ele não tivesse pecado, ou mesmo estado pecaminoso, Deus não fez isso, tá? De forma nenhuma. É por isso que Deus tem um plano original, que não foi alterado, que não foi mudado, que não sofreu soma de mudança, que não foi sabotado, que não foi minado, que não foi obstruído. Tá? Deus tem um plano original que está de pé, tá? O plano original de Deus, nós podemos dizer aqui que está, mesmo que o mundo caiu em ruínas, em pecado, em desgraça, em descrédito, em relativismo, no marxismo, enfim, em diversas heresias, indo para o inferno, o decreto de Deus original, o plano de Deus original está de pé, mesmo que o mundo esteja em ruína. Então, o decreto de Deus permanece de pé, independentemente do homem, independentemente da circunstância, permanece de pé. Essa é a soberania de Deus, essa é o calvinismo. Tá? Mas, por outro lado, o arminianismo não vê realmente dessa forma. Tá? Existe uma forma deformada em relação a isso. Então, Deus não cometerá nenhum erro, né? No seu plano original. Nem terá necessidade de alterar o seu propósito original. Então, se a soberania de Deus for 90%, faz todo sentido Deus, Jesus, o Espírito Santo, sempre está alterando o seu propósito, o seu destino final, né? É uma pessoa que saiu de manhã cedo para trabalhar e morreu, uma mãe que foi estuprada, uma criança que foi violentada, milhares de abortos, né? Guerras por toda parte. Então, tudo isso, desemprego, fome, miséria, peste, doença, guerra civil, tudo isso é dentro da compreensão, entenda, eu estou dizendo, da compreensão de que se Deus ele é 90%, então não faz sentido para o arminiano Deus mudar seu objetivo todo dia, toda hora, todo instante. Então é como se Deus estivesse sempre perdendo, né, o domínio, o controle, o reino, o poder, a, a, a sua presença, a sua moral, a sua integridade, né? Por outro lado, o calvinismo não. Diz totalmente ao contrário. O mundo pode pegar fogo, o mundo pode desaparecer, o mundo pode ir para o inferno completo, né? Pessoas podem adoecer, pessoas podem ser felizes, né? Enfim, o que acontecer no mundo material, de bom ou de ruim, isso não altera a palavra de Deus. Não altera de jeito nenhum. Isso é algo muito fantástico, né? Deixa eu ver aqui. Também, ele traz um texto, né? Atos 15 e o verso 18. Veja só. Como afirmou Benjamin Whitefield, cuidadosamente, diz assim, na infinita sabedoria do Senhor, de toda a terra, cada evento se realiza com precisão no seu próprio lugar, no desdobramento do seu plano divino. Nada, por pequeno e estranho que seja, ocorre sem estar prescrito ou em sua particular adequação ao seu lugar, na realização do seu propósito. No fim de tudo, será manifestada a sua glória e aumentado o seu louvor. Esta é a filosofia do universo, tanto no Velho como no Novo Testamento, uma visão do mundo que alcança a unidade no absoluto decreto, ou propósito, ou plano no qual tudo o que acontece é apenas o seu desdobramento no tempo. Veja aí que coisa muito interessante, né? Deixa eu ver aqui outra questão. Aqui, né? Então, o autor diz assim: portanto, como veremos, o que quer que aconteça na história acontece em virtude do fato de estar de acordo com o eterno plano e propósito de Deus.
Se alguma coisa deve ocorrer contra a vontade de Deus, porque na opinião da criatura finita é boa. Então, Satanás e o homem, pelo menos ocasionalmente, devem ser iguais ou superiores ao Criador, cuja palavra sustenta que ele é onipotente e totalmente irresistível. Por outro lado, se a vontade determinante de Deus reflete a imutável natureza de seu ser, ela não pode nem ser obstruída nem anulada. Portanto, o que é que venha a ocorrer em qualquer parte da criação e em qualquer tempo da história ocorre porque Deus, onisciente, conheceu o fato como uma possibilidade, desejou-a como uma realidade por sua onipotência e estabeleceu no seu plano ou propósito. Mais adiante, o autor vai explicar que não há conflito entre as poderosas obras que manifestam sua santidade, justiça e juízo, e as gloriosas obras que revelam sua graça, amor e perdão. À luz de toda a Escritura, Deus será visto de modo perfeitamente consistente, tanto quanto condena uns, como quanto perdoa outros, tanto quanto revela seu soberano juízo e justiça sobre os pecadores que não se arrependem, como quando declara sua graça soberana, perdoando livremente aqueles que escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, como um único agente genuinamente livre em toda a eternidade, que não é influenciado por nenhuma criatura ou força externa. Só Ele, o Senhor da glória, pode dizer definitivamente: terei misericórdia de quem me aprover de misericórdia, e me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Romanos capítulo 9, versículo 15. Olha, obviamente o arminianismo terá sua interpretação desse texto. Porém, se você pegar esse texto dessa forma, não vai fazer sentido a ideia arminiana. Só faz sentido a ideia calvinista. Você entendeu? Tenha plena certeza. Por quê? Deus é um único e genuíno agente livre em toda a eternidade, que não é influenciado pela criatura ou força externa, que o força a mudar de ideia, de pensamento, de atitude, de ação e de realização. Né? Deus não tem depressão, né? Tristeza. Mas nós, por outro lado, temos tudo isso. Então, passando mais adiante, é um único ser, no tempo e na eternidade, com absoluta liberdade de querer as coisas como ele as vê. Deus traçou um plano que inclui tanto a eleição como a reprovação. Então, isso é soberania, 100% soberania. Em Romanos, capítulo 9, verso 10 ao 13, diz assim: E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, ou seja, não tinham existência, e mesmo que tivesse existência, a sua ação, sendo boa ou mal, isso também não faria Deus mudar de ideia de situação. Por quê? Porque para o propósito de Deus, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ainda que um faça bem, ou ainda que outro faça mal, o propósito de Deus permanece. Já lhe fora dito a era: mais velho será servo do mais moço, como está escrito: me a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, está decretado, está escrito, não tem como mudar. Em outras palavras, se levar em conta o bem ou o mal em relação aos dois, Jacó e Esaú, Deus fez de Jacó o objeto de seu amor e Esaú o objeto de sua ira. Deus fez isso. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? Para que o seu propósito ou plano divino, de acordo com a eleição ou escolha de pessoas ou eventos que realizam sua vontade, ficasse firme, tá? O Deus das Escrituras não se desculpa pelo fato de ter determinado deixar a maioria dos homens passar a eternidade sob seu juízo, dando-lhes exatamente aquilo que merece. Ao mesmo tempo, ele também determinou
ordenar que, para a salvação, alguns que igualmente não merecedores do juízo, porque é do seu agrado agir assim para mostrar sua natureza de graça, misericórdia e amor na presença dos anjos eleitos. Paulo pode dizer, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Então, Cristo, na verdade, é um escândalo para os não regenerados. E o seria também para todos os homens, se Deus não tivesse escolhido e regenerado alguns dentre eles, levando-os ao arrependimento e dotando-os de fé em sua palavra. Pedro diz que o Salvador é pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Então, o apóstolo Pedro usa uma palavra grega que significa ordenados ou estabelecidos. E que Paulo emprega quando diz que nós, ao contrário, não fomos ordenados à ira e à descrença. Quando o apóstolo Paulo deseja mostrar como Deus ordenou uns para a salvação, sem levar em conta quaisquer qualidade de bem que tivesse feito, ao contrário, quando deseja mostrar que Deus ordenou os para a condenação, diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Um outro exemplo bem simples é quando você pega um ateu. Um ateu, aquele ateu bem chato, aquele ateu bem caduco, né? Aquele ateu que supõe de argumentos, né? Aquele ateu que acha que é ateu, aquele que tem a convicção de que é ateu. Então ele vai dizer, olha, Deus não existe. Nenhum ateu vai dizer, não, eu escolhi desacreditar em Deus. Na mente arminiana, entendeu? Isso vai fazer sentido, porém, a realidade não é essa. Nenhum ateu vai dizer, eu sei que Deus existe, mas eu acho melhor não acreditar em Deus. Por isso que eu sou ateu. Não. O ateu diz, um exemplo, né? Que Deus não existe. Não é porque está escolhendo desacreditar. Veja que ele não está querendo desacreditar. Não há uma escolha nele. Nenhum ateu vai confessar, não, Deus existe realmente, mas existe um outro caminho que eu escolhi. Não. Não é por aí que as coisas funcionam. Esse é o caminho arminiano. Né? O caminho calvinista. O ateu é daquela forma, daquele jeito, porque houve um decreto. Houve um decreto. Deus ordenou uns para a salvação, né? E outros para a condenação. E para a condenação é uma pessoa que está totalmente cega, totalmente morta em delitos e pecados, não tem mais consciência nenhuma, nem do mundo. Ele acredita que tem consciência do mundo, né? É apenas um suspiro final da sua vida que está indo para o abismo. São os últimos gritos de esperança. Não mais existem. Continuando. Então, em outras palavras, quando Deus precisou de alguém para executar o seu plano, alguém que resistisse à sua palavra e perseguisse a Israel e o matasse, Deus escolheu a Faraó. Dentre os milhões de espermatozoides que poderiam ter fecundado o ovo preparado da mãe de Faraó, Deus determinou que um fecundasse e se tornasse rei do Egito. Esse indivíduo, em particular, perfeitamente preparado para a tarefa de levar a bom termo aqueles efeitos que fizeram cumprir-se perfeitamente o propósito de Deus naquele admirável momento histórico para, para levar adiante seu plano. Deus não precisou fazer Faraó agir contra a sua própria natureza. Entendeu? Deus não forçou exatamente Faraó agir contra a sua natureza. Deus apenas usou a pessoa que tinha todos os ingredientes necessários com os quais responderia positivamente ao príncipe da potestade do ar. E, ao mesmo tempo, realizaria o propósito divino estabelecido desde toda a eternidade. Isto não é senão a anunciação do princípio que diz: pois até a ira do homem há de louvar-te. Salmo 76, verso 10. Uma vez, eu dizia a uma pessoa que
desacreditava em Deus, que até mesmo ele faz parte dos propósitos de Deus. Tá? Não precisa você acreditar em Deus para algo acontecer, tá? No propósito de Deus. Até o descrente serve a Deus daquela forma, mas não vai para o céu, né? Não vai para o reino. Somente os regenerados, os eleitos escolhidos, né? Então, antes de ter lançado os fundamentos do céu e da terra, antes mesmo disso, o Criador determinou que cada criatura e cada ato da história seria para a sua glória, exaltação e honra, e não para a glória e honra do outro. Ele determinou também que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Veja, Filipenses capítulo 2, versículo 10 ao 11. Deus determinou que todo o joelho vai se dobrar. Todo. Cristão, não cristão, anjos, espíritas, todos, ateus, agnósticos, demônios, todos os seres, todos, até os animais, a gente pode até, assim, imaginar, né? Mas todos os seres aqui são seres racionais, né? Mas todos os seres, todas as pessoas vão se dobrar. Por quê? Porque Deus determinou. E se eu sei que todos vão se dobrar, uma grande parte é contra Jesus Cristo e vai ter que ser forçado a se dobrar, não por sua própria vontade, mas porque Deus tem autoridade para isso fazer. Veja aí um texto extremamente calvinista. Não tem como negar isso. Então, além disso, aqueles que se recusam a aceitar o eterno decreto de Deus, Paulo escreve. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, aqui, a questão que eu quero dizer aqui que é o seguinte: Romanos capítulo 9, verso 20 ao 23. Então, mesmo que você não acredite na reforma, na Turip, né, nos 5 pontos de calvinismo, isso não diminui, não altera o decreto eterno de Deus. Ainda que você desconheça a teologia, né, enfim, a história, não distorce, não tem como alterar o plano, o projeto do eterno decreto de Deus. Né? Você vê aí em Romanos capítulo 9, verso 23. Depois você dá uma pesquisada na Bíblia de vocês, tá? Então, o divino, né, soberano, determinou. Por que a gente sempre diz assim, determinou? Porque só Deus pode determinar. De todas as criaturas do universo, nenhuma delas pode determinar. Não que Deus seja uma criatura, de forma nenhuma. Mas, como pessoas, né, nenhum ser, nenhum indivíduo pode fazer isso, determinar. Somente Deus está acima da nossa compreensão. Somente Ele pode determinar tudo. Né? Então, Deus determinou que algumas de suas criaturas fossem preparadas ou escolhidas para serem vasos de desonra. Isso mesmo. Cujo fim seria o castigo eterno. Então, existem as criaturas que são os vasos de desonra. É o que a gente vê. A gente vê todos os dias. Né? Só você ver, aí abrir a televisão, você vai ver os vasos de desonra. Né? Outras pessoas foram feitas no mesmo barro, porém foram predestinadas a ser vasos de honra, vasos apropriados para dar glória ao seu nome e ordenadas para gozar a eternidade na alegria nos céus. Ó Deus meu, se Paulo tivesse pregado uma tal mensagem numa boa parte dos evangélicos hoje em dia, haveria uma reunião para expulsá-lo antes mesmo que ele saísse do almoço. Né? Você dá uma olhadinha em Isaías capítulo 55, verso 8 e o verso 9. Então, o caminho de Deus não é o caminho do homem. O caminho de Deus não é o caminho que parece certo ao homem. Contudo, lembremos-nos, o caminho que parece muito certo à razão do homem é, na verdade, o caminho de Satanás. E seu fim é a morte eterna.
Provérbios capítulo 14, versículo 12, assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então, os homens podem congruar e podem fazer projetos seguindo o plano contrário de Satanás, o seu Deus, mas não podem agir de modo contrário à vontade e ao plano de Deus, que preordenou toda a história, desde os maiores e menores eventos, mesmo os mais aparentemente insignificantes, quanto aos resultados desse plano. Os santos de Deus podem dar graças em todas as coisas, porque sabem que o Criador estabeleceu um plano que garante que todas as coisas na história operarão no seu conjunto para o bem dos seus eleitos. Então, quem está no controle de tudo normal é Deus, né? Então, confiar e entender que este mecanismo, essa doutrina da soberania, nos dá mais motivação, nos dá energia, força, capacidade, sabedoria para sempre acreditar que Deus está conosco, que Deus vai nos resgatar e que nada vai mudar isso. Deus vai resgatar todos os predestinados, todos os cristãos salvos e redimidos por Cristo, né? Todos, ninguém vai ficar para trás. Todos que Deus escolheu serão restaurados, serão transformados. Nenhum deles ficará para trás, independente das suas circunstâncias, de onde você está. Ele vai nos resgatar. Deus vai ser soberano 100%. Ele é 100%. Tá? O mal ficará descontrolado, mas será curvado, será destronado, faz parte do plano de Deus, tudo. Né? Então, eles podem enfrentar os seus inimigos. Então, nós podemos enfrentar nossos inimigos que procuram arruinar nossas vidas, bem como podem enfrentar os eventos que têm afligido e penalizado. Então, quando a gente entende, de fato, a, a doutrina da soberania, da graça, dos 5 pontos do calvinismo, a gente pode plenamente enfrentar nossos inimigos, né? Enfrentar como Davi enfrentou Golias, como Daniel enfrentou os leões na cova do leão, como Jesus Cristo enfrentou o próprio diabo. Tá? Imagine você enfrentar alguém sem um recurso. Não tem como você vencer. Agora, se você tem aquele apoio, se você tem Deus na sua vida, aí, meu amigo, nenhum inimigo vai vencer você. Do mesmo modo, eventos, fatalidades, terríveis enfermidades que sempre estão nos atingindo, elas não são nada diante do poder de Deus, né? Então, Gênesis capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muito gente em vida. Como reconheceu Nabucodonosor, depois de recobrada a sua sanidade, podemos entender que todos os moradores da terra são por ele repudiados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Daniel, capítulo 4, verso 35. Então, a gente precisa recobrar a nossa sanidade, né? Assim como Nabucodonosor enxergou, né, a, 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 a profunda soberania de Deus e ficou apavorizado, né? E ficou terrivelmente assombrado com isso. Ele teve, querendo ou não, dizer que Deus é soberano sobre tudo. Então a gente tem que ir nesse mesmo caminho, né? Bem, tem uma frase assim: tudo foi infalivelmente determinado e imutavelmente fixado por Deus, desde o começo. E tudo que acontece no tempo não é senão a realização daquilo que foi ordenado na eternidade. Depois você dá uma olhadinha em Isaías 46, verso 9 ou 10. Quão arrasador do eu é um tal testemunho.
Como a mente carnal do homem aborrece a doutrina da graça soberana e do castigo. Como o coração do homem se rebela contra os decretos do Todo-Poderoso, que governa sem que sua imutável vontade seja violada. Como o homem odeia quando lhe dizem: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A mente carnal procura criar o seu próprio Deus, que ama a todas as coisas, que se afina com todos os modos do mal e da loucura, e sucumbe à vontade dos homens maus que gritam desigualdade. Os homens pecadores que não podem tolerar um Deus que diz: vai, diz esse povo, ouvi e não entendeis, vede e não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham a ele a ver com os olhos e ouvidos a ouvidos, e entender com o coração se converta e seja salvo. Isaías 6, 9 e 10. Contudo, é precisamente o Deus que temos nas Escrituras, quer o vejamos através dos profetas do Antigo Testamento, quer vejamos na pessoa do seu Filho amado no Novo Testamento. Como Lutero rudemente coloca a questão: ofende grandemente a nossa natureza racional o fato de Deus, com base na sua só vontade imparcial, deixa alguns homens entregues a si mesmo, tratá-los duramente e então condená-los. Porém, Deus demonstrou abundantemente e continua a fazê-lo, que esse é realmente o caso, isto é, que a única razão pela qual alguns são salvos e outros perecem está na sua vontade de salvar aqueles e condenar estes. Romanos capítulo 9, 18 diz assim: logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. A palavra de Deus é o seu poder para a salvação de todos que creem. Ele determina quem há de crer e quem não há de crer. Deus declara: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Isaías 55, versículo 11. Notemos que a vontade de Deus é realizada pela sua palavra, naquilo que foi enviada. Imaginemos o seguinte: o autor aqui traça aqui uma hipótese viável para o bom entendimento aqui do assunto. Então, assim, dois homens, talvez gêmeos, idênticos, estão sentados na igreja, assistindo a pregação da palavra de Deus. Um recebe a Cristo e o outro rejeita o Salvador. É o que acontece. Aqui não é apenas uma teoria. É assim, todo domingo, toda quarta-feira, sempre tem pessoas entrando e saindo da igreja. Uns vão aceitando a Cristo, outros não. Entendeu? Aí daqui, por que isso acontece? Não é para todo mundo se salva? Mas por quê? Então, o autor diz assim: cuidado com a resposta à base da razão humana, mas responda com base na Escritura, segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Realiza a vontade de Deus. Assim permanece o fato de que um homem que crê, porque essa é a vontade de Deus, e outro rejeita, porque também essa é a vontade de Deus, não fosse a escolha divina e a eleição de alguns para a salvação, ninguém seria capaz de crer. Só creem aqueles que são ordenados para a salvação, porque a palavra de Deus nunca retorna vazia, frustrada ou anulada, sempre e sem exceção realiza o prazer de Deus soberano, porque ele decreta que o seu plano divino prosperará e cada pormenor, como diz o livro de Atos. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos capítulo 13, verso número 48. Bem, aqui termina mais uma exposição do nosso curso Introdução ao Calvinismo. Esperamos que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o assunto que envolve a vontade de Deus, né? Soberania, onisciência, tá? Diversos textos bíblicos que confirmam isso e mostrar que, de fato, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, muito obrigado pela sua paciência, pela sua participação, bons estudos
E aguardo vocês na aula de número 4. Vamos falar sobre a depravação total. Tá bom? Forte abraço e até breve.